Então, vamos lá? Matemática, segunda série, hoje é dia 10 de novembro. A aula de hoje será sobre volume de prisma de base triangular e pirâmide. Qual é a habilidade? Saber identificar propriedades características, calcular relações métricas fundamentais de sólidos em diferentes contextos. Para a gente dar uma relembrada, né? Na aula passada, a gente falou sobre o volume de cubo, né, que é o dado, e também do paralelepípedo, tá? Que é a caixa, né? E aí eu deixei de falar o do prisma de base triangular para não confundir tanto. Hoje a gente vai falar sobre ele, então, né? Eu vou mostrar aqui para vocês relembrarem qual que é. Lembrando que prisma, né, é um sólido geométrico que as bases, né, são iguais, exatamente a mesma figura, do mesmo tamanho, e as laterais são formadas por figuras de 4 lados, tá? Como a gente está trabalhando com prismas regulares, então, a regular reto, né, a gente fala, as faces laterais são retângulos, tá? Então, esse daqui, ó, é o prisma de base triangular, né? Tanto, ó, a base de cima quanto a base de baixo são triângulos, certo? E as laterais são retângulos, beleza? Então, esse é o prisma. Agora, o prisma, né, de base... Aqui eu tenho de base triangular, mas eu quero deixar claro para vocês que existem outros tipos de prisma, tá? A gente tem o prisma de base pentagonal, né? Então, aqui a figura da base tem 5 lados. E tem o prisma de base hexagonal, beleza? Só que esses dois a gente não vai trabalhar por enquanto, tá bom? Só com o prisma de base triangular. Agora, qual que é a diferença do prisma para a pirâmide, né? Para a gente dar uma relembrada aqui. O prisma, ele tem as faces laterais como sendo retângulos, enquanto que a pirâmide, ela tem as faces laterais como sendo triângulos, né? E a gente tem uma base. Aí em cima é, né, o encontro das faces laterais, certo? Então vamos lá. Para poder trabalhar com prisma de base triangular e pirâmide, vamos dar uma relembrada sobre área de triângulos, tá? Eu coloquei aqui 2 tipos, né, para deixar bem claro assim o que significa, né, o que a gente tem de informação deles, para não ter nenhuma confusão depois. Então, eu coloquei aqui área de triângulo qualquer e área de triângulo equilátero. Por que eu coloquei os dois? Qualquer, triângulo qualquer e triângulo equilátero. Porque na maioria das vezes a gente vai trabalhar com sólidos regulares, né? Que tem as mesmas medidas, né? Que nem eu falei aqui do prisma de base triangular. Esse triângulo aqui, os seus 3 lados, eles são iguais, né? Tem as mesmas medidas. Então, se ele tem as mesmas medidas, então a gente está falando que é um triângulo equilátero, né? Que tem os 3 lados iguais. Agora, se for um triângulo que não tem os 3 lados iguais, por isso que eu coloquei aqui área de triângulo qualquer, tá? Então, ó, para deixar bem claro, aqui na aula a gente vai trabalhar com prisma de triângulo equilátero, tá bom? Mas eu coloquei aqui para a gente relembrar, porque a fórmula que a gente lembra mais, né, para calcular a área de triângulo é essa tradicional aqui. A área é igual base vezes altura dividido por 2, né? Então, B é a base, H é a altura. Aí eu coloquei até aqui um modelinho de triângulo, né? A base, medida da base, medida da altura, aí faço B vezes H dividido por 2.
Agora, se for um triângulo equilátero, aquele triângulo que tem os 3 lados iguais, repara aqui que eu coloquei, ó, L, L e L, né? Que é a medida do lado desse triângulo. Aí a fórmula é um pouquinho diferente. Mas, na verdade, essa fórmula não é que ela é, né, assim, tão diferente. Eu pego as informações que eu tenho nesse triângulo e substituo nessa fórmula aqui. Mas aí a gente chega em algo desse tipo aqui, tá? Então, a área é igual. Ai, gente, aqui tá faltando uma potência, tá? Ó, L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, tá? Depois aqui, ó, embaixo eu coloquei certo, só mudei o L de lado, tá bom? Então, na verdade, a área do triângulo equilátero, a fórmula da área é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, tá bom? A gente vai usar esses dois. Então, para, né, a gente guardar melhor, vamos resolver alguns exemplos, tá bom? Então, ó, triângulo qualquer é quando a gente tem a medida da base, a medida da altura, dá para calcular. Agora, se for um triângulo que tem os 3 lados iguais, aí a gente usa essa fórmula aqui. Vamos ver, então, qual é esse exemplo. Então, aqui a gente tem um triângulo, né? Que ele não tem os 3 lados iguais. Então, se ele não tem os 3 lados iguais, a gente vai usar essa fórmula aqui, né? Base vezes altura dividido por 2, beleza? Então, a área, para calcular a área desse triângulo, qual que é a fórmula, né? Base vezes a altura dividido por 2, beleza? Agora a gente vai aqui no triângulo, vamos ver se a gente tem o valor da base e o valor da altura, tá? Bom, a base. Então, a base aqui é essa medida, base. Quanto que mede a base? 12 centímetros. Então, a gente vem aqui na fórmula e substitui, né? A igual a 12 vezes a altura. A altura, gente, é essa medida aqui, ó. Aqui é a altura. Eu tenho a medida da altura? Não tenho. Mas eu consigo calcular a medida da altura? Consigo, tá? Ó, vamos recapitular então, né? Para calcular a área desse triângulo, esse triângulo, ele não é equilátero, né? Ou seja, não tem os 3 lados iguais, porque ele mede 10, 10 e 12, certo? Então, não dá para usar essa fórmula aqui, ó, né? A gente vai ter que usar essa primeira. Mas essa primeira fórmula, ela pede a base e a altura. A base a gente tem, né, que é 12, mas a altura que não tem, porque o 10 é né, essa medida aqui. Então, o que a gente vai usar para poder calcular essa altura, né? Vamos observar. O que eu formei de figura aqui na hora que eu tracei essa altura, né? Eu tenho a altura, eu tenho essa outra medida aqui, que é 10, e essa medidinha aqui, ó, quanto será que é? Né? Bom, se ela é metade da base, então essa medida ela vale 6. Então, vamos desenhar o triângulo aqui do lado para a gente ver melhor, né? Então, essa medida aqui, ó, ela é metade, então ela é 6. Essa outra medida aqui, né, é 10. E eu quero saber o quê? A altura. O que dá para usar aqui, hein? Quem que lembra? Vamos escrever aí no chat, quem lembra? Quando eu quero calcular um lado do triângulo e eu tenho a medida dos outros 2 lados, dá para usar um certo teorema. Que teorema é esse? Quem que vai lembrar do teorema? Quando eu tenho um triângulo, né, aqui no caso um triângulo retângulo, e eu quero calcular uma medida de um lado, e eu tenho as outras 2 medidas. O que a gente usa? A gente vai usar o teorema
de Pitágoras, tá? Então, olha o Teorema de Pitágoras aparecendo aqui, né? Quem achou que a gente só ia usar lá no 9º ano e nunca mais ia ver, se enganou. O Teorema de Pitágoras, o que que ele fala, né? Ele fala assim, a hipotenusa ao quadrado é igual cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado, tá? Então, esse é o Teorema de Pitágoras. Quem que é a hipotenusa? A hipotenusa é o lado oposto, né, ao ângulo reto. Então, a hipotenusa é o 10 e os catetos é o H e o 6, certo? Então, vamos substituir na fórmula. Então, a hipotenusa é 10, então vai ficar 10 ao quadrado. E os catetos, a gente tem o H, então H ao quadrado, mais o outro cateto, que é 6. 6 ao quadrado. O que a gente resolve primeiro? As potências, né? Então, 10 ao quadrado dá 100. Igual o H que a gente quer descobrir, né? Que é a altura do triângulo, mais 6 ao quadrado. 6 ao quadrado é 6 vezes 6, que dá 36. Para poder isolar esse H, o que a gente vai fazer? Tá mais 36, eu vou passar para o outro lado, subtraindo, né? Então, 100 menos 36 é igual a H ao quadrado. 100 menos 36, né? Se a gente for fazer essa conta, vai dar 64. 64. Quero saber o valor do H. O H, ele tem uma potência aqui, né? Para a gente tirar essa potência, o que eu tenho que fazer? Qual que é a operação inversa da potência? É a raiz. Então, só colocar a raiz aqui no 64. Raiz quadrada de 64, quanto que é? 8. Então, pronto, a gente encontrou a altura, né, do triângulo. Então, tudo isso para a gente poder encontrar a altura do triângulo e vir aqui calcular a área, né? Por quê? Gente, a gente está na 2ª série do ensino médio, então a gente não vai ter as informações assim tão prontas, né, para poder calcular a área de um triângulo, né? A gente vai ter que pensar mais um pouquinho e usar os conhecimentos que a gente já adquiriu lá em anos anteriores. Então, encontramos a altura do triângulo, a gente volta aqui na fórmula e substitui. Então, no lugar do H, vai colocar 8. Então, agora a gente calcula a área do triângulo. Então, 12 vezes 8 dividido por 2. Faz a conta aí. Quanto que vai dar 12 vezes 8 dividido por 2? Quanto que vai dar a área do triângulo? Quanto que vai dar? Escrevam aí, vamos participar. Quero o resultado dessa conta aqui, ó, da área do triângulo, desse triângulo que a gente está calculando. Quanto que vai dar a área desse triângulo? Ó, Maria Fernanda, Matheus, Giovana Delova, Bia Camargo, Ana Beatriz, responderam e já acertaram. Muito bem. Mais alguém vai responder? Vamos lá, então? 12 vezes 8 dividido por 2. A gente pode multiplicar e depois dividir, ou então, para facilitar as contas, eu posso fazer isso daqui, ó. Simplificar o de cima com o de baixo. 12 dividido por 2 dá 6. Aí eu faço 6 vezes 8, né? Muito mais rápido. 6 vezes 8 dá 48. Como é a área e a unidade de medida está em centímetros, então aqui vai ficar centímetros quadrados,
beleza? Então, essa é a área desse triângulo. Vamos ao próximo exemplo, tá? Esse exemplo aqui, ó, eu quero calcular a área desse triângulo. Então, esse triângulo, ele tem os 3 lados iguais, né? E os 3 lados medem 12 metros. Então, para a gente calcular a área desse triângulo, eu poderia usar a fórmula lá da base vezes a altura dividido por 2? Sim, poderia. Mas nesse caso, o que a gente teria que fazer? Eu também ia precisar da altura aqui, né? Então, a gente ia precisar calcular por Pitágoras a altura, para depois voltar e substituir na fórmula, tá? Então, ter um triângulo desse não impede a gente de calcular a área pela fórmula tradicional, mas dá para facilitar, então a gente facilita, certo? Então, vamos lá. Quando é triângulo equilátero, a fórmula é essa, né? L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, vamos copiar a fórmula aqui, da área desse triângulo. A área é igual L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, tá? Então, uma coisa só para substituir. O que a gente tem de informação? A medida do lado do triângulo, né? Que é um triângulo equilátero, tem os 3 lados iguais. Qual é a medida do lado desse triângulo? Ele mede 12 metros. Então, 12. Agora, vamos copiar o resto da fórmula, né? 12 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Beleza? Vamos lá. 12 ao quadrado é 12 vezes 12, que dá 144. 144, raiz de 3 sobre 4. Uma informação aqui, gente. Quando a gente chega nisso daqui, que tem raiz quadrada, estou dividindo por um número, o que eu vou aconselhar vocês a fazerem primeiro, tá? Conselho. Primeiro, tenta trabalhar com os 2 números aqui que não estão na raiz, tá? Tenta ver se dá para dividir o de cima pelo de baixo. Se der para dividir, ótimo. Se não der para dividir, tenta simplificar, tá? Então, sempre tenta trabalhar primeiro com esses 2 e depois você só copia a raiz, tá? Não vai substituir direto o valor da raiz, né, por a sua aproximação, que a raiz de 3 não é exata, né? Então, a gente teria que aproximar. Por quê? Se for um exercício de alternativa, você vai ter que olhar para ver se foi substituída essa raiz ou não, tá? Então, cuidado. Então, vamos lá. 144 dividido por 4, né? Dá para a gente dividir? Será? Vamos ver. 144 dividido por 4. Dá 36. Então, aqui, ó, dá para a gente colocar 36. Então, 144 dividido por 4, isso dá 36. Então, a área é igual a 36 raiz de 3 metros quadrados, tá? Você pode deixar assim mesmo, na forma de com raiz, tá? Agora, se no enunciado do exercício estiver falando assim, use raiz de 3 aproximadamente 1,73, porque a raiz de 3, né, se a gente digitar ali na calculadora, vai dar 1,73. Se for usar isso, então a gente substituindo, vou até mostrar para vocês aqui, ó. Raiz, primeiro 3. 3 raiz quadrada, ó, deu 1,73, a aproximação, tá bom? Então, se a gente for substituir aqui por 1,73, quanto que vai dar? Se isso daqui for 1,73, então é só fazer 36 vezes 1,73.
Vamos ver quanto que dá? 36 vezes 1,73. Dá 62,28. Então, a área é igual a 62,28 metros quadrados, tá? Então, tanto faz aqui. Se for um exercício né, sem alternativa, tanto faz do jeito que vocês quiserem deixar. Agora, se for um exercício de alternativa, aí tem que ver, né, como tá, se foi dado o valor da raiz quadrada ou não. Beleza? Alguma pergunta até aqui? Por enquanto, a gente só revisou, né, a área de triângulo. Triângulo né, qualquer tipo de triângulo e um triângulo regular. Vamos, então, para o volume de prisma de base triangular, tá? Como eu disse para vocês, a gente tem vários prismas. Na outra aula, a gente trabalhou com cubo e paralelepípedo, e hoje a gente vai ver o prisma de base triangular, que ele tem, então, nas bases triângulos, tá? Nesse caso aqui, esse triângulo, ele tem os três lados iguais, tá? Os três lados iguais, então ele é um triângulo equilátero, tá? Como que eu calculo o volume de prisma? Gente, é só fazer a área da base vezes a altura. Quem que é a base? A base, ó, a base, ele é um triângulo, tá vendo? Aqui ele é um triângulo, a base. A base aqui, ó, triângulo. Então, o que significa calcular o volume por área da base vezes a altura? Existe um princípio que chama princípio de Cavalieri, né? Que é assim, é eu pegar, então, vários triângulos do mesmo tamanho e ir colocando um triângulo em cima do outro. Então, imagine só que fosse assim, se eu tivesse vários triângulos desse daqui e colocasse um em cima do outro, na hora de ajeitar tudo bonitinho, como que vai ficar? Vai ficar um prisma. É a mesma ideia da folha sulfite, né? A folha sulfite, uma folha sulfite que eu pegar e colocar assim, eu não vou nem conseguir enxergar direito ali a altura dela, né? Quando ela tá deitada. Agora, se eu colocar 500 folhas sulfite, né? Aquele pacotinho de 500, eu consigo enxergar uma altura ali, tá? Então, é chamado de princípio de Cavalieri. Mas não precisa guardar esse nome, não. O que você tem que guardar? Que volume de prisma é a área da base vezes a altura. Tô lembrando que AB é igual à área da base, que é um triângulo, e esse triângulo pode ser equilátero ou não, tá? Então, vamos lá, vamos para um exemplo. Calcule o volume de um prisma cuja base é um triângulo equilátero com 18 centímetros de lado e 30 centímetros de altura. Então, ó, para pensar. Primeiro, vamos enxergar esse prisma para ficar mais fácil, tá? Então, vamos enxergar esse prisma. É um prisma de base triangular. Então, é esse tipo de prisma aqui, ó, de base triangular. Então, para dar profundidade aqui, né, eu vou desenhar a parte que eu não estou enxergando. Então, é esse prisma aqui, prisma de base triangular. A base é um triângulo equilátero. Então, se é um triângulo equilátero, aqui na base, ó, é um triângulo equilátero, significa que os três lados são iguais. Então, mede 18, 18 e 18, certo? E 30 centímetros de altura. Esse 30 centímetros de altura que a gente está falando não é a altura do triângulo, tá? É a altura do prisma. Então, o prisma aqui, ele vai ter 30 centímetros de altura. Então, ó, vamos fingir que é esse daqui, né? Então, o triângulo da base, ele é equilátero, tem os três lados iguais. Aí, aqui, os seus lados, né? Eles medem 18 centímetros e a altura do prisma, essa altura aqui, ó,
ela tem 30 centímetros, tá? Vamos supor, né, fazendo uma suposição. Então, como que eu vou calcular o volume? Volume de prisma, volume é igual à área da base vezes a altura. Quem que é a área da base? A área da base é a área do triângulo. Então, a gente vai ter que calcular aqui no cantinho a área do triângulo, tá? Ó, a área da base, que é a área do triângulo. A área do triângulo, a gente calcula, né, pelaquela formulinha lá do triângulo equilátero. Então, a área é igual L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Qual que é a medida do L? 18. Então, vai ficar 18 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. 18 ao quadrado, quanto será que dá, né? Vamos fazer essa conta aqui. 18 vezes 18, que é igual 324. 324. Até colocar aqui na frente, ó. 324 é o resultado de 18 ao quadrado. Raiz de 3 sobre 4. 324 dá para dividir por 4? Será? Vamos ver quanto que dá? 324 dividido por 4 dá 81. Então, 81 raiz de 3. Lembra o que eu falei para vocês, né? Que deixa ali a raiz de 3 quietinha, não mexe com ela, né? Aí só no final você substitui, tá bom? Então, aqui o resultado da área da base, que a base é um triângulo equilátero, deu 81 raiz de 3. Então, eu volto aqui para substituir agora, a gente finalizar. Então, 81 raiz de 3 vezes a altura, que é 30. Quanto que dá 81 raiz de 3 vezes 30? Lembrando que a gente multiplica, né, o número que está aqui fora pelo 30 e a raiz só copia. Quanto que dá 81 vezes 30? Faz a conta aí, gente. Quanto que dá 81 vezes 30? 81 vezes 30. Muito bem. 81 vezes 30, Maria Fernanda respondeu, Ana Beatriz, Giovana de Lova. 81 vezes 30. Deu 2.430 e copia a raiz de 3. Raiz de 3. Como aqui a gente tem a unidade de medida em centímetros, então vai ficar centímetros cúbicos, beleza? E só lembrando vocês, né, que se o exercício pedir para você substituir a raiz de 3, né, por 1,73, se você for substituir, essa conta vai ficar assim, né, 2.430 vezes 1,73. Então, se a gente for fazer essa conta, 2.430. 2.430 vezes 1,73 vai dar 4.203,9. 4.203,9. Beleza, gente? Então, esse daqui, ó, esse cálculo do volume de um prisma de base triangular
né? Vai depender do triângulo, do tipo do triângulo que tem. Claro, na maioria das vezes a gente vai trabalhar com triângulo equilátero, mas não é sempre, tá? E então, na hora que a gente for substituir na fórmula, deixa para trocar lá o raiz de 3, né? Só no final, tá bom? Ah, eu quero trocar aqui no começo, pode? Claro que pode. Se você substituir aqui já de cara 1,73, você já vai ter um número com vírgula aqui, aí depois aqui você vai substituir esse número com vírgula e multiplicar aqui pela altura, tá? Tanto faz onde você vai substituir. Mas eu gosto de deixar assim, porque se for um exercício de alternativa que tem ali a raiz, fica mais fácil de enxergar, tá? Vamos agora aqui, ó, para finalizar, volume de pirâmide. A pirâmide, então, né? Só lembrar das pirâmides do Egito, então ela tem uma ponta, a base, ela pode ser triangular, quadrada, pentágono, hexágono, tá? Tem vários tipos de base. E como que a gente calcula o volume da pirâmide? A pirâmide, o volume é 1/3 de área de base vezes altura. Então, é bem parecido com o prisma, né? Do prisma é só área da base vezes altura. Só que da pirâmide tem essa fração aqui, é 1/3, né? Ou seja, a gente pode reescrever de um jeito mais fácil de enxergar. É a área da base vezes a altura dividido por 3, tá? É mais fácil de enxergar assim, né? Vamos lá, vamos fazer um exemplo aqui, ó. Eu tenho essa pirâmide, né, que ela tem a base quadrada, né? Dá para ver aqui que é um quadrado, e esse quadrado ele tem 6 centímetros de lado. E qual que é a altura da pirâmide? 9 centímetros. Então, como que a gente vai calcular o volume dessa pirâmide? Então, o volume da pirâmide, lembrando que é área da base vezes a altura dividido por 3, né? Aqui, ó, 1/3 da área da base vezes a altura, né? Ou seja, a área da base vezes a altura dividido por 3. Quem que é a área da base? Aqui a gente tem um quadrado. Como que eu calculo a área de quadrado, né? É lado vezes lado. Se é 6, então vai ficar 6 vezes 6, que dá 36, certo? 36. Então, vem aqui, substitui 36 vezes a altura, que é 9 centímetros. Quanto que dá, gente? Faz a conta aí. Quanto que é 36 vezes 9? Quanto que vai dar 36 vezes 9? Vamos participar. Quem não colocou o nome, também aproveita já para colocar também. Então, ó, Maria Fernanda escreveu o resultado, Giovana Delova, muito bem. E acertaram. Ana Beatriz. Matheus Vinícius. Mais alguém? Não? Então, 36 vezes 9 vai dar 324. Como é centímetros, então centímetros cúbicos, tá? Então, aqui o volume da pirâmide, né? A gente fez a área da base vezes a altura da pirâmide. A área da base, a base é um quadrado, então quadrado 6 vezes 6 deu 36. E na hora que substituir aqui na fórmula, a altura é 9, certo? Uma informação importante, né? A partir dessa relação da fórmula do volume do prisma para o volume da pirâmide é a seguinte. Então, atenção. O volume de uma pirâmide corresponde a 1/3
do volume de um prisma de mesma base e altura. Então, né, o que isso significa? Se eu tenho um prisma e uma pirâmide, né, que tem a mesma base, então olha aqui, ó, quadrado e quadrado, né, são do mesmo tamanho, ó. Vou até colocar aqui para vocês para mostrar, ó, são do mesmo tamanho esse quadrado aqui, né? Não sei se assim dá para enxergar bem. São do mesmo tamanho a base. A altura também é a mesma, ó. Tá vendo que a altura é a mesma, né? A altura aqui dos dois é igualzinho. Então, como é que vai ser na hora de calcular o volume? O volume da pirâmide, ele vai ser 1/3 do volume do prisma. Então, vamos supor, se esse prisma aqui, né, deu 30, então da pirâmide vai dar 10. É 1/3, só dividir por 3. Essa informação aqui que eu deixei no final, ele dá para fazer um experimento, né? Como eu tenho sólidos aqui, eu vou gravar um experimento para vocês para poder mostrar, porque eu acho super interessante. Inclusive, o ano passado, aquela aula que a gente tem de práticas, né? Que vocês montam um experimento para mostrar para a gente, não sei se vocês lembram disso. Então, teve uma turma da 2ª série do ano passado, que hoje estão no 3º, que fizeram esse experimento. E ficou muito legal. Deu um trabalhinho, tal, né? Como todo experimento tem que dar, mas deu para perceber e entender que o volume da pirâmide ele é 1/3 do volume de prisma quando tem a mesma base e a mesma altura, tá? Então eu vou gravar o experimento para vocês, não garanto que eu vou gravar hoje, mas eu vou gravar essa semana e eu posto no Facebook, mando no grupo da sala, mando para vocês, tá? Que eu acho muito bacana. Gente, muito obrigada pela aula de hoje. Depois eu salvo o vídeo, posto no YouTube, tá? Se tiver alguma dúvida, perguntem para mim depois. E na sexta-feira, a nossa área de ciências da natureza, né, e matemática, a gente vai postar a atividade, tá? Lembrando que esse é o último bimestre, a gente só vai ter uma atividade e a atividade vai ser das 4 matérias juntos, tá? Matemática, física, química e biologia. Vai ser uma atividade com as 4 juntas. Então, a gente vai postar sexta-feira, já abre a atividade, vê se tem alguma dúvida, né, para poder tirar com a gente. E não deixem para fazer ali, né, muito no final, né? Aproveita e já faz rapidinho, tá bom? Gente, muito obrigada. Beijos, até mais.